Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia. Deixe Deus falar com você. Sabia que a nossa vida não é só alegria, não? Não é só êxtase, não é só comemoração. Às vezes o próprio Jesus nos convida a sair dessa situação. Para você saber o que significa isso, você precisa acompanhar a nossa palavra de hoje. Mas antes eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que têm nos acompanhado e ajudado a espalhar a palavra de Deus em muitos lugares, inclusive fora do Brasil, como o Luciano Santos lá de Atlanta, e também quero agradecer a Ciara Santos, a Jaqueline, a irmã Hilda e o Abimael de Dom Eliseu no Pará, a Lídia, uma angolana que vive na França, a Paula Macarico e a Eliene Santos de Portugal e a Luciana de Aracaju. Muito obrigado a todos que têm me acompanhado e me ajudado a espalhar a palavra de hoje. Que Deus te recompense. Já dá o seu like aí no vídeo para você não esquecer? Aperta aí o joinha, você me ajuda muito. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e verifica a sua inscrição. Veja se você está inscrito aí. Se tiver cinza assim, você está inscrito, tá bom? Ontem eu cometi um erro quando eu falei do nosso texto. Eu disse primeira carta aos Tessalonicenses, mas na verdade o texto de ontem se referia à segunda carta aos Tessalonicenses. E muitos acompanharam e me corrigiram aqui. Eu agradeço você, tá bom? Muito obrigado por você ter me ajudado aí. Entre as pessoas estava a Carleide, também a Jéssica e muitos, que viram que eu errei. Eu falei primeira Tessalonicenses quando na verdade era segunda, tá bom? Me perdoa pelo erro aí, tá? Foi uma distração minha. Hoje é terça-feira, dia 21 de maio de 2019. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versos de 2 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Está aqui um momento ímpar, um momento maravilhoso, magnífico, no ministério de Jesus, onde os seus discípulos têm uma visão maravilhosa, uma visão como nunca tiveram antes. E aqui, nesse momento de oração, nesse momento no monte, como diz a palavra, de repente Jesus fica transfigurado diante deles. As roupas se tornaram brancas, Talvez nos tempos de hoje, ao invés da gente usar essa expressão como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las, talvez a gente dissesse assim: as roupas de Jesus ficaram igual uma lâmpada fluorescente. Mas é claro que o escritor, o evangelista Marcos aqui, não jamais usaria essa expressão porque era algo totalmente fora da sua época. E é bom a gente prestar atenção nessas coisas porque os escritores, embora foram inspirados por Deus, pelo seu Espírito Santo, eles escreveram com base naquilo que eles conheciam, naquilo que eles viam, com base na sua cultura, no seu lugar, na sua época. Então é sempre bom a gente olhar para a Bíblia, mas lembrando da cultura, do contexto em que eles estavam, porque assim a gente vai conseguir entender melhor aquilo que eles estão falando. E aqui, quando diz que apareceu Moisés e Elias, era como se diante de Jesus estivessem 2 das maiores autoridades até aquele tempo: a profecia e a lei. A profecia representada por Elias, representando todos os profetas, e a lei representada pelo legislador Moisés. Mas diante da profecia e diante da lei, existe alguém que é maior do que eles. Existe Jesus. É por isso que Deus
interrompe a fala de Pedro e diz: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês estão observando a representação da lei e a representação de todas as profecias, mas acima da lei e acima da profecia está o meu filho. Ouçam o que ele diz, porque ele tem mais autoridade do que toda a lei e toda a profecia. E é interessante que Jesus, ele reforçou essa autoridade obedecendo a lei e também cumprindo as profecias, todas elas, até aquele momento em que ele entra em Jerusalém montado num jumento. Não é porque Jesus estava cansado e quis aproveitar aquele momento ali para descansar o seu peso sobre o jumentinho, mas existia uma profecia dele entrando em Jerusalém, do Messias entrando num jumentinho. Então Jesus, ele reforça a sua autoridade obedecendo. E aqui nós aprendemos com Jesus que, se nós queremos ter autoridade, nós precisamos aprender a obedecer. E tem gente que acha que ter autoridade é não precisar obedecer, é simplesmente poder mandar. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a obedecer, para então termos a capacidade de poder mandar. Primeiro a gente obedece, primeiro a gente faz, depois a gente ensina a fazer. Mas eu quero também extrair aqui algo importante nessa fala aqui de Pedro no versículo 5. Então Pedro disse a Jesus: "Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias." E aqui era como se Pedro dissesse: gente, tá bom demais esse clima. Esse momento aqui tá maravilhoso, não vamos querer sair daqui de jeito nenhum. É aquela sensação que a gente tem quando participa de um retiro, de um encontro, que tá aquela atmosfera de unção, aquele momento gostoso, estamos ali desfrutando da glória da presença de Deus e a gente quer viver durante toda a vida naquele momento ali. Mas olha, há algumas razões para a gente não permanecer no monte ou não permanecer nesse momento. Sabe por quê? Primeiro, permanecer nesse estágio, nessa situação, significa estagnar. Sabe? Embora seja gostoso, embora seja maravilhoso, mas a gente fica estagnado, a gente não cresce. Não há crescimento sem sofrimento. Sabe? Olha para uma bailarina, especialmente aquelas de balé, e olha para os pezinhos dela até ela poder fazer aquelas acrobacias, aquelas danças maravilhosas, o quanto ela machucou, o quanto ela teve que calejar os seus pezinhos. Você olha para um músico, por exemplo, um violinista, você percebe que para ele chegar a ser um grande músico, ele teve que fazer calos nos dedos. Então, não há crescimento sem uma certa dose de sofrimento. Segundo, há um potencial em nós que só se revela em meio às lutas. Sabe? É como se a gente fosse uma pessoa muito acomodada. Enquanto a gente não passa por um momento de dificuldade, a gente não descobre que a gente tem capacidade para fazer essa ou aquela coisa que a gente às vezes achava que não podia fazer. Então Deus usa lutas para revelar em nós o potencial que existe em nós. Terceiro, há uma missão a cumprir. Nós não fomos simplesmente salvos para ser salvos. Deus não nos salvou para simplesmente sermos salvos e não termos mais problemas. Deus nos salvou, mas também nos confiou uma missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Deus nos convida a ser instrumentos de salvação. Não é bom estar na presença de Deus, hein? Como é bom a gente estar livre de ir para o inferno. Como é bom a gente ter a alegria e a certeza de ir estar com Jesus, de estar com Deus. Então, vamos também ser instrumentos para levar essa salvação a outras pessoas. E aqui nesse mundo, esse lugar aqui, é praticamente o lugar onde nós vamos carimbar o nosso passaporte para uma vida melhor, tá? Então, nós não podemos ficar todo o tempo no monte, nós precisamos descer para fazer a obra e nos lembrar que essa vida passa, essa vida é como uma neblina. Mas, depois de cumprirmos a nossa missão, nós vamos seguir para a vida eterna. Existe uma vida preparada para todos nós, uma vida abundante,
uma vida comprada com o sangue de Jesus e que vai nos oferecer um lugar maravilhoso, onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento. E nós queremos ir com toda a nossa família para esse lugar. E eu quero convidar você a ser esse instrumento de Deus para anunciar a salvação que Cristo nos convida a anunciar. Que Deus possa fazer de mim e de você instrumentos de salvação. E para isso nós vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso de graça, bondade e misericórdia, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque a tua salvação chegou até nós por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado porque o Senhor nos amou. Obrigado porque o Senhor nos livrou da perdição eterna. Obrigado porque o Senhor nos convida a viver uma vida, uma eternidade contigo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a honra, a alegria, o privilégio de sermos instrumentos de salvação. Obrigado, Senhor. Nós queremos mesmos ser esses instrumentos e assim levar a tua salvação a todos os nossos entes queridos, aos irmãos e irmãs. Há muitas pessoas que também já se encontram perdidas, abandonadas. Nós queremos ser esta ponte por onde elas vão chegar a Jesus, por onde elas também vão ser resgatadas da sua vida fútil, da sua vida de perdição, de pecado, de desilusão. Ajuda-nos a ser, Pai, esse instrumento de salvação. E abençoa as nossas casas, abençoa o nosso trabalho, abre portas para aqueles que estão à procura de trabalho, Senhor. Cura as enfermidades daqueles que não podem às vezes nem sair de casa, estão às vezes sofrendo numa cama. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão agora e sara toda a enfermidade do físico e também da alma. Eu creio no teu poder e creio que o Senhor pode curar todas as enfermidades, por isso libero uma palavra de cura sobre a vida daquelas pessoas que estão sofrendo dores terríveis e precisam de uma intervenção divina. Precisam de uma ação que o médico e o remédio não foi capaz de desenvolver, mas o poder do Espírito Santo pode fazer. Sinta o toque de Deus. Sinta o poder de Deus da planta dos pés à cabeça. Seja livre desse mal e testemunhe isso para a glória de Jesus. Meu Deus, que tu possas abençoar todos os lares e que esse dia seja um dia de vitória, de conquista, um dia de alegria e regozijo para todos que me acompanharam aqui nesta oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. E agora eu quero deixar a sugestão de um vídeo onde eu vou falar um pouco mais sobre oração e eu quero que você ouça esse vídeo. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilhe o link da nossa palavra, dá o seu like, inscreva-se no canal e que você tenha a recompensa do céu. Em nome de Jesus.